Olá, eu sou Paula Oliveira, síndica profissional e advogada em Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar sobre os cuidados na contratação, na execução de obras em condomínios. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje a advogada Carolina Bechar, especialista em direito condominial e imobiliário. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. Nós assumimos um condomínio e vimos a necessidade de várias obras, principalmente fachada. Carol, quais os cuidados que nós síndicos devemos ter na contratação da empresa? Então, Paula, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente na hora de contratar é pesquisar sobre a saúde financeira dessas empresas, a estrutura. Então, é preciso verificar o contrato social da empresa, a regularidade dela junto à junta comercial, verificar o CNPJ, porque ali você vai ver há quanto tempo a empresa funciona e se o objeto social dela está de acordo com a obra que você precisa. Além disso, é fundamental solicitar ou a empresa mesmo emitir todas as certidões negativas, trabalhistas, previdenciárias, fiscais. Também é necessário verificar junto ao Tribunal de Justiça eventuais ações trabalhistas, ações fiscais e também, que é importante, as ações se a empresa tem ações de fornecedores ou dos próprios contratantes. Além disso, se a obra for de grande porte, é sempre interessante a contratação de um engenheiro antes para fazer a planilha orçamentária e um mapa de cotação para verificar a real necessidade do condomínio. Sempre desconfiar de orçamentos com valor muito baixo. Esses são os cuidados iniciais. Certo. Um ponto que eu considero muito importante, que é um dos critérios que a gente utiliza na seleção das empresas, são essas pesquisas que a Carolina colocou. E a gente já se deparou, por exemplo, num caso que tinham 7 empresas e nós descartamos 2 ou 3 porque elas nem estavam aptas a fazer aquele tipo de obra, né? Exatamente. Uma das empresas, inclusive, estava inativa perante a Receita Federal. Teve uma outra que não tinha nenhum objeto social adequado para assumir aquele tipo de obra, que é a obra da fachada. E um ponto importante que a Carolina colocou aqui, essa contratação do engenheiro auxilia muito nós síndicos, porque como é a obra de grande porte, são vários itens que devem ser considerados e analisados, né, para a gente comparar banana com banana e não comparar abacaxi com banana. Isso é um ponto que eu considero na gestão fundamental e traz segurança para o condomínio também. Carol, e necessita de assembleia para aprovação da obra? Em geral, sim, Paula. Em alguns casos muito específicos, o síndico não precisa dessa aprovação. Mas sim, é necessário, e é necessário que o síndico sempre tenha muito cuidado com o edital. Sempre constar aprovação, apresentação dos orçamentos, a forma de rateio, e se for obra grande, se vai ter a contratação do engenheiro para a planilha orçamentária ou até mesmo para o acompanhamento da obra. Além disso, é preciso verificar se vai ser criado um fundo de obras, e esse fundo de obras vai ter que ser determinado por um período e para uma obra específica. E se não houver necessidade da criação do fundo de obra específico, a gente pode utilizar o fundo de reserva, se a Assembleia autorizar, né? Exato, desde que autorizado pela Assembleia, a obra pode ser utilizado esse fundo para custear parte da obra ou a obra integral. E a gente sabe, né, o direito está aí para talvez auxiliar e trazer mais segurança para nós síndicos. Existem vários quórums de aprovação na execução de obras. De maneira geral, Carol, qual que é o quórum que a gente deve seguir nas assembleias de aprovação lá com os condôminos? É muito importante. Antes de definir o quórum, a gente precisa definir o tipo de obra. As obras necessárias são aquelas que são mais urgentes e elas são para manutenção, como, por exemplo, uma infiltração em laje, uma impermeabilização de caixa d'água, tubulação elétrica.
tudo isso são consideradas obras necessárias. E o quórum para isso é de 50% mais um dos presentes, na Assembleia, é o quórum simples. Porém, se for uma obra emergencial e que não for de um valor excessivo, o síndico está dispensado da Assembleia e pode fazer a utilização do fundo de reserva. Nesses casos, apesar da gente ter essa dispensa que ela vem respaldada na lei, posterior a isso eu sempre chamo uma assembleia para regularizar a utilização desse fundo de reserva, até para a gente estar com uma segurança sobre aquele valor que não é nosso, que nós gastamos. E é importante dar esse conhecimento, né? É uma prestação de contas mesmo que o síndico precisa fazer. A outra obra é a obra útil. A obra útil é aquela que aumenta, melhora a utilização das coisas comuns do condomínio. Por exemplo, instalação de câmeras de segurança, você pode, a questão de elevadores, a modernização, né? Dos elevadores. Essas obras, elas têm um quórum que a gente chama de um quórum qualificado, que é o quórum de 50% mais um dos condôminos, dos proprietários, e não somente daqueles que estão presentes. E aquelas obras, Carol, que embelezam o condomínio, uma mudança de cerâmica da fachada para uma melhor, ou então uma troca de mármore por um bem mais caro? Que tipo de quórum que é aplicado? Esse é o quórum mais qualificado, é o quórum de 2/3 dos proprietários. Nesse caso, a gente está falando de uma obra voluptuária, que embeleza para decoração. Então, um trabalho de paisagismo, até uma melhora do salão de festas, mas que vise somente aspectos decorativos. E sobre o contrato, né? Tivemos aprovação em assembleia, seguido o quórum correspondente à obra que vai ser executada. Quais os cuidados que nós síndicos devemos ter na hora de assinar o contrato? Paula, o mais importante são as cláusulas nesse contrato. Você precisa ter um objeto social muito bem definido, o escopo dessa prestação é muito bem definido e, inclusive, anexando a proposta original que o condomínio aprovou e recebeu. Também é importante a definição dos valores discriminados e a forma de pagamento. É uma orientação minha nunca fazer um pagamento integral. Eu sempre coloco como o pagamento de medição. O que é esse pagamento por medição, Carol? Explica um pouco mais para a gente. O pagamento por medição, ele faz conforme a evolução da obra. A cada evolução, a cada etapa concluída da obra, é feito um pagamento de uma parcela. Carol, e quais outros cuidados que você considera que são cruciais? Olha, Paula, para mim uma das questões mais relevantes num contrato é colocar o direito de retenção. Isso quer dizer o quê? Se a empresa contratada começa a atrasar a obra, começa a dar problema, você segura o pagamento. Porque assim, a gente já teve problemas, eu já tenho um condomínio que eu fiz assessoria e que a obra parou na metade, porém um grande valor já tinha sido pago. Então, para evitar um prejuízo maior, na hora que sentir que a obra está acontecendo alguma coisa que não está dentro da normalidade, é preciso reter o pagamento. Essa, para mim, é uma cláusula fundamental. E só de pensar que a gente contratou uma empresa que começa a dar problema no meio da obra, dá um aperto no coração, né? E o que você considera, assim, dos sinais que a empresa começa a demonstrar mesmo, né? Que ela não está conduzindo bem, que existe algum problema? Olha, os primeiros sinais que a gente percebe é assim, começa um atraso ou outro pequeno, algo que não é tão relevante, mas começa a ter um atraso ou outro. Os funcionários envolvidos na obra, eles podem começar a ter reclamação ou faltar. Todos esses sinais, ou ter uma demora no retorno dos questionamentos do síndico, todos esses sinais são alertas. E é importante a gente ficar bem de olho. E se a gente, né, perceber que realmente a empresa está com problema, que foi um caso até que nós atuamos juntas, né? Isso. Como que a gente conduz? Qual que é o primeiro passo que o condomínio deve fazer? Notificação judicial? O que você recomenda? Eu recomendo o primeiro passo, notificar imediatamente. Caso a empresa responda,
né, tenha um retorno daquela notificação, sempre acionar um advogado, é sempre bom ter um advogado, porque tem um efeito muito melhor, tem um embasamento melhor. Você notifica. Tendo a resposta da empresa, é importante você sentar, reunir com essa empresa e fazer um termo de ajustamento de conduta para alinhar os problemas e eles não aconteçam mais. Ok, fizemos o termo. E se a empresa não cumprir e nem responder, como é que a gente fica? Como é que faz? Aí eu vou ter um pouco de pena do síndico, sinceramente. Na verdade, brincadeiras à parte, esse é o pior pesadelo de um síndico, pode acontecer, mas o que deve ser feito? Não houve resposta, não houve retorno, ação judicial imediatamente. Carol, me conta mais uma coisa pra gente sobre seguros. O que você recomenda? Como que funciona isso? Olha, Paula, para obras de grande porte, de alto valor, eu recomendo sim a contratação de seguro de obra. Não é um seguro muito comum que a gente vê os síndicos contratando, ou até qualquer outra empresa que vai contratar uma obra. Mas é muito importante, ele, em geral, cobre despesas extraordinárias e ele cobra danos de terceiros, né? Uma obra pode cair algum tipo de material, pode machucar alguém, pode até mesmo danificar um carro, esse tipo de coisa. Então, eu recomendo para obras maiores, sim, a contratação de seguro. E uma mensagem final que você deixa para os nossos colegas síndicos sobre os cuidados na contratação das obras? Olha, eu sei que a contratação de advogado é algo super controverso, as pessoas em geral têm uma ideia pré-concebida, não vou pagar por isso antes, mas eu posso falar de experiência de mais de 12 anos. A advocacia preventiva é mais barata, mais eficaz do que uma demanda judicial. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. As orientações foram muito boas. Muito obrigada pela oportunidade, Paula. Muito sucesso no canal. Quinzenalmente, eu estou aqui no Condomínios para falar sobre o universo condominial. E me conte nos comentários, a obra no seu prédio deu muita dor de cabeça? Como que foi? Até a próxima!